Oi, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Mendes e eu sou idealizadora do Confraria das Garotas e também do podcast Segunda Chance. Se você não teve oportunidade ainda de ouvir, vá ao Spotify e no Spotify você procure Segunda Chance Podcast e lá você vai ouvir mensagens, vai conhecer pessoas que passaram por lives durante o ano de 2023. E por último, tem o projeto do livro Viagem ao Sobrenatural, onde a gente faz a leitura, comentário e orações. Vai lá, vai ser muito bom para você. Se você não conhece, esse é o momento. Mas hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma preocupação minha, uma preocupação espiritual. Eu tenho visto, ouvido e tem me incomodado. Tem me incomodado como cristã. Tem me incomodado como evangelista, como alguém que prega a palavra, alguém que conhece a palavra. E eu queria compartilhar isso com vocês com muito carinho, com muito respeito e com muito amor. Eu não sou dona da verdade, primeiro ponto que eu quero colocar aqui, e você pode discordar 100% daquilo que eu falo. Eu também não tenho problemas para lidar com isso. Mas eu acredito que da palavra de Deus a gente não consegue discordar. A gente pode não aceitar, mas discordar não. E eu queria ler para vocês uma passagem e queria comentar em seguida um tema que tem me incomodado nas redes sociais demais. E se você falar com todo mundo tem te incomodado? Não, tem me incomodado muito no meio cristão. E talvez muitas pessoas não conhecem algumas coisas que a Bíblia tem para nos falar sobre este assunto. E é sobre isso que eu queria compartilhar com você e queria trazer aqui você para pensar, para você, sei lá, de repente conseguir ter uma ideia mais ampla sobre este assunto e refletir sobre isso, tá bom? Eu queria ler com vocês, isso está em Eclesiastes 9, a partir do verso 5, e diz o seguinte: porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol. Portanto, vai e coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Aproveite a vida com a mulher que você ama todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol, porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças. Porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Eu tenho visto em muitas questões referentes a luto, postagens, stories, pessoas entendidas da palavra de Deus deixar mensagens escritas como homenagem para os mortos. Até aí, isso sempre aconteceu. Mas agora eu tenho visto uma avalanche de pessoas cristãs deixando recados pós-morte para aquele que faleceu, fazendo uma homenagem,
cantando uma música, dedicando os seus pensamentos, falando de saudades. E isso é algo que me preocupa porque a Bíblia ela é clara. Ela fala claramente: o morto, quem faleceu, aquele que descansou, ele não sabe coisa nenhuma. Eu acho que nós somos dotados de sentimentos e sentimentos fortes que nos pegam no momento da morte de maneira assim arrebatadora. E não tem problema nós, como cristãos, falarmos sobre a morte, deixarmos recados para os outros sobre o que aquela pessoa representou para nós, mas ao mesmo tempo termos uma conversa com aqueles que estão aqui, não com aqueles que já se foram. E se vocês observarem, em muitas postagens cristãs, as pessoas se referem ao morto como se ele estivesse ali, de alguma maneira, em algum plano, ouvindo, abraçando, se emocionando com aquela homenagem e tendo uma ligação de alguma forma com a sua família, com seu ente querido que aqui desse lado ficou. E eu estou dizendo isso para vocês com muito carinho, porque se como cristãos a gente não consegue ter uma visão ampla disso, nós não estamos percebendo o quanto nós estamos misturando espiritualismo com espiritualidade. E este é um campo muito frágil para o cristianismo. Entendam, eu não tenho problema algum com pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, não tenho problema nenhum com pessoas que nunca abriram a Bíblia, não tenho problema nenhum com pessoas que nunca ouviram falar sobre o assunto de morte, mas eu estou deixando esse recado para um povo específico que conhece a Bíblia, que conhece o que está na Bíblia e que tem agido como se houvesse algum plano neutro entre a vida aqui, a morte e o sopro de vida que sobe para Deus. Então, fica aqui um raciocínio profundo que nós precisamos, cristãos, entendedores da palavra de Deus, conhecedores de quem é o nosso Deus, o que nós estamos fazendo para que as pessoas que nunca ouviram falar sobre a morte, as pessoas que não entendem nada sobre a morte e sofrem por causa da morte, e não quer dizer que o cristão não sofra, nós sofremos e muito também, mas as pessoas que não têm a esperança do que a Bíblia diz sobre a morte, eu gostaria de dizer para você, a sua homenagem, quando tiver que ser feita para alguém que você ama muito e que se foi, eu queria dizer, é muito importante que seja realizada enquanto a pessoa está viva, enquanto a pessoa está aqui, enquanto a pessoa está no nosso meio. Pense sobre isso. Mandar um abraço, dizer um pedido de perdão, falar sobre coisas profundas e importantes, é enquanto a pessoa está aqui. Depois que a pessoa morre, você ir a uma rede social, postar uma foto com a pessoa e deixar um textão enorme dizendo o quanto ela valia para você e tentando de alguma forma alcançar o coração dela, você não está fazendo nada mais, nada menos do que deixar uma homenagem para alguém que não pode te ouvir. Ei, cristão, eu estou falando com você. Eu não estou falando com todas as pessoas que estão na rede social, eu estou falando com você
que é cristão. E vou mais longe, às vezes pastor, ancião, alguém que tem um ministério fortíssimo dentro da igreja, tendo atitudes como se não fosse conhecedor da palavra de Deus. Infelizmente, eu estou tentando ser educada e polida e elegante, mas eu já tenho observado isso há muito tempo e de várias formas. E para mim é um assunto preocupante. Para você que nunca ouviu falar sobre a morte, eu gostaria de deixar aqui para você uma leitura que vai acalmar o seu coração. E talvez você diga, quem é essa Patrícia, né? Da onde que ela surgiu? O que ela tá falando? Eu quero dizer para você que Jesus, ele tem um plano de vida eterna para as pessoas. E Jesus, ele também deixou mensagens sobre essa dor profunda que a gente sente quando a gente está falando de morte. E ele deixou um recadinho pra gente. E eu queria ler para vocês, que está lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, e diz o seguinte, ó: não quero, porém, que sejais ignorantes acerca daqueles que já dormem. E quando é falado sobre este sono, está falando sobre o descanso da morte. E aí diz assim: não quero que vocês sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que vocês não se entristeçam, como as demais pessoas que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz, que hoje no Natal, especificamente quando eu estou falando isso, nós estamos no período do Natal, né? É comemorado como seu nascimento, diz assim: porque o mesmo Senhor Jesus, ele descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor Jesus nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor Jesus. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então eu queria deixar essas duas palavras para você cristão. E para você que não é cristão, mas que também nunca ouviu sobre a morte, ou que não sabia que a Bíblia menciona sobre isso. As nossas homenagens, elas precisam acontecer em vida. As nossas homenagens, elas podem até de alguma forma acontecer nas nossas redes sociais, mas nunca se referindo àquela pessoa específica que dorme. Nunca dizendo para ela: olha, você foi especial, você é a pessoa da minha vida, sem você, meu mundo se tornou isto, aquilo. Isso você poderia ter feito. Se você não fez, eu desejo que todos tenham feito em algum momento da história da vida, né? Se você não fez, você deveria ter feito durante a estada da pessoa aqui. Se você não fez, você pode sim ir para suas redes sociais, mas deixe uma mensagem para quem for ouvir sobre o seu luto, dizendo para as pessoas que estão te ouvindo o que aquela pessoa representa, quem ela foi para você, o quanto ela valia e o que você aprendeu com ela. Mas o recado para quem já foi, eu vou repetir. Para o cristão, é entrar no mundo espiritualista, saindo, desertando da espiritualidade. Pensa nisso. Eu falo isso com amor, com carinho, eu falo isso com atenção, muita atenção.
Eu atendo muitas pessoas e eu estou falando isso que é uma palavra de salvação para você. Pensa nisso, tá bom? Que Deus abençoe sua vida.